Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós começaremos o capítulo 2 do Catecismo da Igreja Católica. Deus vem ao encontro do homem. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Falo revelando seu mistério, seu projeto benevolente que concebeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Artigo 1. A revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita uma luz inacessível, 1 de Timóteo 6,16, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. São Irineu de Leão fala repetidas vezes desta pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. As etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Criando pelo Verbo o universo e conservando-o, Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si. E além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo, desde os primórdios a nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-o de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. A aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina, economia com E maiúsculo, o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados, segundo seus países, cada um segundo sua língua e segundo seus clãs. Gênesis 10, 5.
Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, por unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para esta economia com E maiúsculo provisória. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações. Até a proclamação universal do Evangelho, a Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade poderiam atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Jó 11, 52. Deus elege Abraão. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, chamando-o para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa. Gênesis 12, 1. Para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, 5. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12, 3. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas. O povo da eleição, chamado a preparar o congraçamento, um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será a raiz sobre a qual serão exertados todos os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Deus forma seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés a sua lei para que o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele que traz o nome do Senhor, Deuteronômio 28, 10. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas todas, a figura mais pura é a de Maria. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse do seu verbo. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1, de 1 a 2. Cristo, o Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando Hebreus 1, de 1 a 2. Por que em dar-nos, como Deus seu Filho, que é a sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez,
mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Não haverá outra revelação. A economia cristã, economia com letra maiúscula, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que esperar alguma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Resumindo, por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras, para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas. Ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais, falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e de sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. Então é isso, meus irmãos. Hoje vamos ficar por aqui. E até o próximo vídeo. E até mais. Salve Maria Imaculada e salve São José. Nós vamos continuar unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.